Você conseguiu marcar uma reunião com um possível cliente de social media, mas antes dessa reunião você fica se perguntando o que eu vou falar, como que eu vou apresentar os meus serviços, eu passo o preço para o cliente, eu não passo o preço, e se o cliente me fazer uma pergunta e eu não souber responder e o desespero toma conta de você? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode conduzir uma reunião com cliente de social media com a finalidade de fechar contrato. Primeiro ponto, nessa primeira reunião, se você ficar tentando impressionar o cliente, já querer ficar passando pacotes dos seus serviços, você pode ter certeza que o cliente vai sair pelas beiradas e vai ficar com receio de fechar com você. Sendo que nessa primeira reunião você precisa apenas descobrir o que dizer para o cliente que quer te contratar. Mas antes de começarmos esse vídeo, já se inscreve nesse canal, porque toda semana tem conteúdo por aqui. Eu tenho certeza que todos os vídeos serão um divisor de água. Se você atua como social media, se você está começando, então já se inscreve aqui, porque eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão de negócio. O maior erro do social media hoje é pensar em entrar na reunião para convencer o cliente a te contratar. Sendo que o objetivo de uma reunião é para você descobrir apenas 3 coisas. Primeiro, o que o cliente realmente precisa. Segundo, se você vai conseguir atender esse cliente. E terceiro, se faz sentido para você atender esse cliente. Então a ideia é que você entre numa reunião com uma postura consultiva e não com um posicionamento, uma postura de quem está pedindo uma oportunidade. Então o cliente tem que te enxergar como um consultor de negócios, como uma pessoa que está ali, que tem conhecimento, que vai entender o problema daquele cliente e vai trazer soluções. Tá, Jamile, mas como que eu vou começar essa reunião? Às vezes eu tô muito nervosa, tô nervoso, eu fico ali trêmulo, a voz embaralha, eu começo a gaguejar. Calma que tem um truque que é muito bacana e que eu uso simplesmente em todas as minhas reuniões e funciona demais. Então, sempre que você iniciar a videochamada com seu cliente, o maior conselho que eu posso te dar é crie um rapport. O que é rapport? Rapport é uma técnica de PNL muito antiga que funciona muito bem. É uma forma de você conectar com aquele cliente e quebrar o gelo, ou seja, deixar tudo mais leve. Mesmo que você esteja muito nervosa, nervoso, você pode quebrar esse gelo inicialmente. Como que eu faço isso? Faz uma pergunta simples. Olá, fulano, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como que você vai? Ah, de onde que você está falando? Ah, que legal, você está falando de Minas Gerais. Nossa, eu adoro Minas Gerais. Já passei por algumas vezes por Minas Gerais e eu sou apaixonada por esse local. Então você encontra um ponto de conexão com o cliente. Às vezes parece bobo, mas é o que vai tornar aquela reunião muito mais tranquila antes mesmo de começar. Feito isso, quebrou o gelo com esse cliente, você pode fazer a primeira pergunta. Pode me contar o que te trouxe aqui? O que você está buscando melhorar no seu negócio? Eu quero ouvir um pouco mais de você, eu quero ouvir um pouco do seu trabalho, eu quero ouvir um pouco da sua empresa. Me conte mais. Então, nessa primeira reunião, gente, eu quero que vocês olhem sempre para o lado do cliente. Olhe sempre para o cliente, porque muitas vezes a gente quer falar, mostrar, sendo que a gente precisa simplesmente respirar e deixar o cliente falar mais. Então deixa o cliente falar, deixa o cliente abrir para você, porque dessa forma você vai conseguir ter argumento para contornar toda a reunião e aí fica muito mais fácil. Fez a pergunta para o cliente falou do negócio dele, em seguida você pode se apresentar. Bom, mas apresentando um pouquinho mais sobre mim, eu sou Jamile Fernandes, hoje eu atuo aqui na Vedu Digital, que é a minha agência, a gente já atua há 8 anos, já atendi dezenas, centenas de clientes por aqui, então durante esse período eu tenho uma bagagem muito bacana e que com certeza eu acredito que pode acrescentar no seu negócio. Então você faz um breve resumo explicando um pouquinho mais, não ficar enchendo de linguiça, mas contando resumidamente sobre você, sobre o seu negócio. Lembrando que a reunião precisa ser uma conversa. Mesmo que tenhamos aqui algumas perguntas que eu vou passar, que são perguntas chaves, não pode
fazer parecer que seja um formulário, sabe? Como se o cliente estivesse preenchendo, fazendo uma entrevista. Então, isso fica chato e trava muito a reunião. Mas aqui tem algumas perguntas que eu até coloquei para você ir fazendo no decorrer da reunião. Primeira pergunta, você já fez como funciona o seu negócio? Segunda pergunta que você precisa fazer, você já investe em marketing hoje ou já investiu anteriormente? Como que foi a sua experiência? O cliente vai falar para você. Após isso, a gente entra agora em algumas perguntas relacionadas às redes sociais, como por exemplo, hoje como que tá o seu perfil? Mesmo você já sabendo algumas informações, é bom você perguntar se de repente tem alguém ajudando a fazer, se essa pessoa cria conteúdo, se ela tem a disponibilidade de criar conteúdo ou não, se vai ter algum funcionário, alguma pessoa responsável por essa parte. É muito importante ter essas perguntas ali. Outra pergunta que eu gosto de fazer também é se o cliente tem um funil de vendas validado ali nas redes sociais. Tá, Jamile, o que é funil de vendas? Gente, funil de vendas nada mais é do que, a partir de um conteúdo postado, o que acontece depois que aquele conteúdo é postado? O que acontece com o cliente do seu cliente? Tem alguma automação ali no direct? O cliente ele já vai direto para o WhatsApp? Tem um site? Tem uma automação no WhatsApp para atender esses clientes? Tem algum setor comercial para entrar em contato com o lead, com o cliente que está ali no direct? Então, essas perguntas eu costumo fazer porque eu costumo dizer também que o social media ele é um meio, não é um fim. Isso eu deixo muito claro na reunião, porque se o cliente ele vem com muita expectativa de que você vai resolver a vida dele, você vai ser a solução para os problemas dele, infelizmente não é assim que funciona, né? Queríamos que fosse só postar, fazer um post nas redes sociais e todo mundo estava rico. Queríamos que fosse isso. Mas é isso, você vai entendendo todo o contexto daquela empresa para você entender onde que você vai entrar. Outro ponto interessante é você descobrir a dor real desse cliente com uma pergunta-chave. O que fez vocês procurarem um social media nesse momento? É muito importante que você tenha essa resposta, porque você vai entender se o cliente é um cliente que ele está disposto a trabalhar ali junto com você, se esse cliente ele quer simplesmente terceirizar a produção de conteúdo porque realmente ele não tem tempo algum e ele também não vai participar, ele vai terceirizar tudo para você. Então é muito importante você ter essa resposta sobre qual a dor. Por que que esse cliente está precisando de um social media agora? Depois da dor, você também precisa descobrir o objetivo desse cliente. Tá ok, fulano, agora me fala, o que que você pretende alcançar daqui 6 meses? Muitos clientes vão querer um aumento de faturamento, obviamente, eu quero vender mais, eu acredito que ter mais conteúdos, ter mais frequência de conteúdos vai fazer com que a gente venda mais e de fato é real isso, mas é importante, às vezes o cliente ele quer crescer seguidor, às vezes o cliente quer apenas fortalecer marca. Então, gente, eu tenho um cliente aqui que ele só quer fortalecer a marca, ele não quer seguidor, ele não tá nem aí para vendas, porque já tem uma boa base de clientes. Então, o meu cliente tem um cliente que ele não quer. Ele não quer vender, ele não quer mais cliente, ele só quer fortalecer a marca, mostrar que existe. Inclusive, tem uma competição muito grande entre os concorrentes, porque a visibilidade dele é toda para o concorrente. Às vezes, o concorrente está vendo ali que ele está com a marca sendo fortalecida. Então, muitas vezes você precisa entender qual que é o real desejo desse cliente, porque cada empresa tem um desejo, uma necessidade diferente. Outro ponto importante é o alinhamento de expectativas, porque essa parte aqui, muito profissional, muito social media, infelizmente ignora. Então, já que você me falou que hoje que você deseja vender mais no seu Instagram, hoje o nosso papel como profissional, como social media aqui, é realmente trazer essa solução para você, manter o seu perfil ativo ali com estratégias de conteúdo. A gente faz toda uma análise de público, do seu posicionamento, do seu tom de voz. É muito importante você dar uma resumida básica ali no que você faz, tá? No seu papel como social media, que não é só ir lá postar uma arte, até porque o cliente fala assim, se você posta só uma arte, eu posso ir lá no chat GPT eu mesmo fazer, ou eu posso contratar o meu sobrinho. Então é muito importante aqui que você crie esse posicionamento na hora de alinhar essa expectativa. Ou seja, o que eu entrego para vocês hoje é um estudo de mercado. A gente vai fazer todo esse estudo, toda essa análise de mercado, entender as oportunidades, entender onde que vocês podem melhorar. Então tudo isso vai ser entregue juntamente com a gestão das redes sociais. E por fim, você pode complementar que para o resultado ele seja efetivo, é importante que seja um trabalho em conjunto, em equipe. Então, você pode até fazer a empresa se comprometer a realmente estar ali alinhado, todo mundo ajustado com os mesmos objetivos. Agora chegou no momento de você apresentar uma solução rápida e eficiente para esse cliente. Uma vez que ele já abriu a dor, já abriu o desejo
que ele tem em relação às redes sociais, chegou o momento de agora você apresentar uma breve solução. Então, ao invés de você falar assim, então eu vou te entregar 3 posts por semana, vai estar bom, 2 vídeos, uma imagem, um carrossel, ao invés de você dizer isso, você precisa trazer o cliente agora para perto de você e falar, olha, com base no que você me falou, eu acredito que dá para a gente criar um novo posicionamento para o seu negócio. Eu vou fazer toda essa análise de mercado, como eu já te comentei, vou fazer essa análise de mercado, pesquisar, entender oportunidades, entender onde vocês podem melhorar. Então aqui você já pode trazer uma solução efetiva para esse cliente. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre compartilhar minha tela, porque eu sempre faço a reunião pelo Google Meet mesmo. Então às vezes eu dou uma olhada no perfil do cliente, eu vejo, olha, tem muito potencial para melhorar o seu negócio. É aquilo, né? A gente trabalhando em conjunto, tendo um conteúdo constante, trazendo novos formatos, trazendo uma narrativa para o seu perfil, eu tenho certeza que vai dar muito bom. Se você já faz tráfego, vai melhorar ainda mais o resultado do tráfego, porque às vezes o cliente ele não vai direto ali comprar o produto ou serviço, mas ele começa a seguir o perfil e dentro do perfil tem um conteúdo de qualidade, as pessoas começam a engajar com aquele conteúdo. Então você precisa trazer uma expectativa boa para esse cliente e falar o que realmente você consegue ajudar, agregar nesse negócio de uma forma muito clara. Uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer. Quando falar de preço, Jamile, eu falo de preço nessa reunião, eu não falo de preço. Como abordar? Porque às vezes eu sei que você tem muita dificuldade de passar preço para o cliente. Lembrando que aqui nesse canal tem um vídeo onde eu falo sobre como precificar os seus serviços de forma correta, levando em conta o valor da sua hora. Porque quando você calcula o valor da sua hora, você tem um valor base mínimo que você pode cobrar por projeto. Então isso é muito importante antes de sair precificando. Mas é muito importante você fazer uma pergunta, de repente, hoje você tem em mente algum investimento financeiro para essa etapa do social media para o seu negócio? O cliente pode falar, Jamile, eu não tenho, não faço ideia. Ou ele vai falar assim, eu pretendo investir até X. É uma pergunta que você pode fazer, porque vai te dar uma noção se o cliente ali realmente está disposto a pagar bem pelo seu serviço ou não. Ou o cliente é aquele cliente chorão, que vai chorar preço, enfim. Mas é uma pergunta que você pode fazer sim. E como encerrar essa reunião, Jamile? O cliente falou ali mais ou menos de preço ou não. Como que eu vou passar o preço para esse cliente agora? Eu, particularmente, encerro a reunião e em seguida eu falo, olha, eu vou te mandar uma proposta o mais rápido possível, eu gosto de mandar por escrito tudo que a gente comentou aqui, porque eu posso passar o valor aqui para você agora, mas eu gosto de detalhar o que eu vou te entregar, para ficar muito claro e para fazer sentido também para o seu negócio. Então, nesse primeiro momento, eu agradeço pela sua atenção, foi muito bom falar com você, foi muito bom conhecer o seu negócio. Daqui, mais ou menos umas 3 horinhas, eu já te mando uma proposta ali. É muito importante que você não demore para enviar a proposta, para o cliente não esfriar, porque o cliente está todo ali na empolgação e tal, aí você vai lá e vai mandar a proposta só, sei lá, semana que vem. Não, eu gosto de já deixar o cliente, olha, até tal dia, tal horário. Não tem problema, por exemplo, estou fazendo uma reunião com o cliente aqui agora, são 5 horas da tarde. Até amanhã de manhã, às 9, seja pontual. Defina datas, defina horário. Olha, fulano, até amanhã às 9 eu te mando uma proposta para você analisar, certo? Com tudo que a gente conversou aqui, eu vou pontuar o que eu vou conseguir te entregar com o valor certinho e você me dá um retorno em seguida. Pode ser? Até quando você consegue me dar um retorno? Aí o cliente, pode mandar para mim que eu vou analisar imediatamente, eu já te retorno. É muito importante também você amarrar o cliente aqui e você fazer com que esse cliente te responda também, porque às vezes acontece muito, você fazer uma reunião, ter todo o trabalho, manda a proposta e o cliente, some, evapora. Isso acontece muito. Então, já mata aqui na reunião no final, vou te passar uma proposta tal dia, tal horário, até tal horário, e eu preciso que você me responda. Me dê uma resposta, o que você achou da proposta, se a gente pode fazer um próximo encontro, enfim. Aqui você encerra a reunião muito bem com esse cliente, sem deixar aberto para ele te responder quando quiser. Independente se ele for muito corrido ou não, ele fez o compromisso com você e você fez um compromisso primeiro, isso inconscientemente ele vai lembrar de te responder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro como conduzir uma reunião com o cliente. Lembrando que eu gosto de fazer uma reunião da forma mais
simples, mais tranquila possível, sabe? Sem aquela pressão, para que o cliente realmente conecte com você. Ou não, talvez o cliente não gostou da sua forma de falar, mas todas as vezes que eu falei assim, olha, as minhas reuniões são consultorias, é onde eu vou conhecer um pouco do negócio do cliente, eu vou ali, às vezes, soltar uma brincadeira ou outra, e aí sempre dá certo, sempre fecha. Às vezes pode ser que o valor não bateu ali, dá para negociar também. Uma estratégia que a gente utiliza muito aqui é de ancoragem, então eu sempre passo um valor a mais com uma gordurinha ali para poder negociar se o cliente querer uma negociação, porque assim, gente, brasileiro adora negociar, né? Adora pedir pichinchar, pedir desconto, então coloca uma gordurinha. Então assim, são inúmeras estratégias para vocês utilizarem para fechar contrato. Mas segue o que a Jamile está falando que vai dar certo. E se você quer aprender mais sobre social media, se você quer entender todo esse universo, fechar bons contratos, ter uma estabilidade financeira com o social media, eu vou te convidar para você entrar no nosso grupo. Tem um grupo gratuito que eu criei, que eu sempre mando materiais, mando dicas por lá. Então, clica aqui abaixo, eu vou deixar o link para você entrar no nosso grupo de dicas. E lá sempre tem workshop ao vivo e você também pode participar. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!